Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Amados e santos paroquianos, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o 5º domingo da Páscoa deste ano A. Neste domingo, a liturgia nos propõe estas belas leituras e nos convida a refletir sobre a Igreja que é a comunidade que nasce de Jesus Cristo. E os membros desta Igreja continuam o caminho de Jesus. Então, assim, a Igreja que caminha dá testemunho deste projeto de Deus no mundo. Por isso, nós nos reunimos como igreja peregrina, igreja que caminha. Neste domingo em que Jesus se revela como o caminho. Tomé vai dizer: Senhor, mas para onde nós iremos? Como iremos se nós não conhecemos o caminho? E Jesus vai dizer belíssimamente: eu sou o caminho. No início da igreja, a igreja primitiva, os primeiros cristãos eram chamados da igreja do caminho, o caminho. Era assim que os cristãos eram conhecidos, justamente por este fato, de ser uma igreja que caminha, que está a caminho, numa caminhada progressiva, numa crescente, digamos assim, cristã. Então, ser cristão não é somente ter o encontro com Cristo, mas caminhar, seguir na obediência, caminhar e seguir no amor, na santidade, porque o melhor da vida está por vir. A felicidade plena está por vir. Por isso, nós não estamos estagnados, nós estamos caminhando em direção à nossa meta. Então, assim eram chamados os primeiros cristãos, de o caminho, a igreja do caminho. E nós precisamos continuar sendo esta igreja do caminho, a igreja que caminha rumo à vida eterna. Nós ouvimos na primeira leitura que a igreja, ela possui também as suas deficiências, as suas necessidades, enquanto membros humanos que nós somos, temos as nossas limitações. E assim, isso fere de certa forma a igreja, ou traz as necessidades da igreja. Porém, isto não tira a santidade da igreja. O nosso pecado não tira a santidade da igreja, deste corpo místico de Cristo. Então são apresentadas estas necessidades na primeira leitura de hoje que nós escutamos. Vemos os fiéis de origem grega se queixando dos fiéis de origem hebraica, dizendo que o atendimento, das viúvas, das necessidades dos mais pobres, era deixado de lado. Então os apóstolos vão tomar uma decisão, vão tomar uma iniciativa, e aí vai investir, ordenar diáconos para ocuparem este serviço da caridade, enquanto os apóstolos se ocupam do serviço da pregação da palavra. Veja que diante de um problema, diante de um conflito, se chega à solução pela unidade e pela obediência aos pastores. Aqui, os apóstolos, já está estabelecido o papel dos apóstolos como líderes da comunidade. Vemos então aqui a autoridade hierárquica da igreja, uma hierarquia a serviço da comunidade, para orientar a comunidade. Por isso a igreja é hierárquica, tem as suas normas, as suas regras, e cada um de nós devemos obediência àquilo que vem como orientação, que vem como uma indicação da hierarquia para nos apontar ao céu, não para apontar para os gostos e vontades pessoais e humanos, mas para nos apontar na direção do caminho, o caminho do céu. Vemos também
aqui, diante deste pequeno conflito que é apresentado, além da ferida, né? Porque somos uma igreja formada por homens imperfeitos, mulheres imperfeitas. O segundo ponto que vimos, a hierarquia que ajuda a direcionar os conflitos, as necessidades, e vemos que tudo isso converge para o serviço. É uma igreja que serve. Então aqui surge estes 7 homens postos ao serviço da caridade. A igreja está no mundo também para servir. E vemos que tudo isso é conduzido pelo Espírito Santo. Nos momentos de crise, o Espírito Santo age. O Espírito Santo vem como esta força para garantir aquilo que o próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. O Espírito Santo dá vida, anima, cuida e guarda a igreja. Por isso a igreja é chamada a viver nessa dinâmica do Espírito Santo. O Espírito é a alma da igreja. Nós vamos celebrar daqui a alguns domingos em Pentecostes. Então, tudo está envolvido a partir da ação do Espírito. É Ele que chama, é Ele que traz ao coração do homem o chamado da vocação. O homem responde, aqui nós vemos os apóstolos, os diáconos, a uma vocação. E esta vocação direcionada ao serviço. A igreja, ela cresce quando se une para o bem, quando se une para apontar o caminho, e apontando e seguindo, chegamos à meta, que é o céu. E somos bem guiados, orientados pela igreja. Aquilo que São Pedro vai nos falar hoje na segunda leitura. Nós, como comunidade, formamos um edifício espiritual. Um edifício espiritual. A igreja é um edifício espiritual formado por cada um de nós, seus membros, que tem Cristo como a pedra fundamental. A pedra angular deste edifício é Cristo. E nós somos pedras vivas deste edifício espiritual. Por isso, nós precisamos tomar consciência do nosso papel de batizado nesta igreja. Fazemos parte desta igreja. Tenho dito sempre aos padrinhos, né, de batismo que vêm agora conversar comigo, muitos fizeram a primeira comunhão, se batizaram e hoje não tem nenhuma relação com a igreja. E eu digo, como que vocês passam na frente da casa dos pais de vocês e não entram? Como os pais de vocês se sentem ao ver vocês passarem na frente da casa e não entrarem? Assim, a igreja é a casa de todos. Todos os batizados não são desabrigados, têm a sua casa e a igreja é a sua casa. Por isso, entre, participe. É sua casa, é a casa de todos os batizados. Então o batismo nos configura como estas pedras vivas da igreja, neste edifício espiritual. E esta pedra será rejeitada, esta pedra angular que é Cristo. Nós vemos aqui uma alusão à sua paixão, mas nos dias atuais, cada vez mais. A igreja vem tentando caminhar no mundo que a empurra, no mundo que a sufoca, no mundo que amordaça a igreja, cada dia mais. Por isso, aqueles que caminham devem ser perseverantes. E quantos param no meio do caminho? Quantos desistem? Quantos se entregam? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que é a alma da igreja, muita força, porque a caminhada vai se tornando árdua cada dia mais. Mas veja o que São Pedro vai nos dizer. Eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e magnífica,
Quem nela confiar não será confundido. Quem nela confiar, quem em Cristo confiar, quem nesta pedra confiar, não será confundido. No mundo de confusão, no mundo de deturpação da verdade, muitos vivem uma confusão espiritual. E nós não podemos nos sentir livres disso, porque é de todos os lados. Então precisamos estar muito firmes neste caminho, muito apegados à Virgem Maria, muito fiéis à doutrina, aos ensinamentos da Igreja, muito fiéis aos sacramentos, para que nós não sejamos confundidos. O diabo é que causa a confusão, por isso nós devemos estar cada vez mais unidos a Cristo e a tudo aquilo que Cristo, por meio do seu edifício espiritual, formado por cada um de nós, a Igreja, nos oferece como caminho seguro de salvação. O que os discípulos vivem hoje, neste Evangelho, é um sentimento de incerteza. Jesus está aqui no contexto da última ceia. Os discípulos percebem o discurso de Jesus, que é um discurso de despedida, e começam a ficar apreensivos, preocupados, inquietos. Eles não sabem o que vai acontecer e nem sabem que caminho vão percorrer. E aí, Jesus vai trazer à luz a revelação de qual caminho eles irão seguir. Ele é o caminho. E quem anda por este caminho não se perde. Não se perde jamais. E o caminho que Jesus vai percorrer é o caminho que ele vai convidar os discípulos a percorrer. Os discípulos devem percorrer o caminho do Mestre. E Jesus vai apresentar-lhes o plano da salvação. Jesus então diz: olha, eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar. Jesus vai cumprir a sua missão de criar homens novos. É para isso que ele veio, para salvar, para tornar o homem novo. E a Igreja hoje, a continuação histórica da vida de Jesus, a Igreja é esta comunidade de homens novos. E nós devemos nos esforçar para ser uma comunidade de homens e mulheres novas. É para isso que somos igreja. É para isso que somos o edifício espiritual. Devemos nos identificar com Cristo. Devemos deixar ser animados pelo Espírito e seguir o caminho. Seguir a Cristo. Com obediência aos seus planos. Com obediência à sua vontade. Testemunhando Jesus no meio dos homens. No dia do nosso batismo, nós somos feitos pedras vivas deste edifício espiritual. Não podemos deixar então a dúvida dominar o nosso coração. O batismo nos garante o dom da fé. Os discípulos estão desorientados e, Senhor, não sabemos para onde vais. Será que hoje nós sabemos aonde está o caminho de Cristo? Para onde nós estamos caminhando? Porque muitas vezes nós vivemos diferente de Cristo. Muitas vezes nós temos os desejos diferentes dos desejos de Cristo e do que Ele nos ensinou a viver. Então parece que a gente não conhece o caminho. Parece que também nós muitas vezes não sabemos para onde vai o Senhor. A sua voz. Lembra da ovelha do domingo passado? Preciso conhecer a voz. Às vezes nós estamos ouvindo ecos distantes. Ao invés de estarmos no caminho, podemos estar sentados à beira do caminho, nas encruzilhadas, nos atalhos que muitas vezes buscamos na nossa vida e deixamos de seguir o caminho.
E Jesus vai dizer mais: eu sou. Lembrando, do domingo passado, eu sou a porta, eu dizia. Ele reforça que ele é Deus. Chegaremos a Deus através dele. Eu sou o caminho, a verdade. Nesse caminho não há mentiras. Quantas vezes nós somos instrumentos da mentira, servos da mentira, construtores da mentira? Não pode. Quem quer seguir o caminho de Cristo deve viver na verdade. E Ele é a vida. Ele diz: eu vim dar a vida a vocês, e vida em abundância. Queiramos a vida de Cristo em nós. Desejemos viver a vida de Cristo em nós. Se a gente não desejar isso, nossa, já estamos perdidos. A palavra de Deus nos diz: quem não crê já está condenado. Se nós não desejamos o céu no nosso dia a dia, se nós não desejamos o céu nas nossas escolhas, nós já estamos nos entregando à condenação. Mas não é para isso que Deus nos criou, não é isso que Deus quer ver de nós. Ele quer o nosso esforço, Ele quer a nossa luta, Ele quer a nossa busca, Ele quer nos ver em direção a Ele. E a igreja nos aponta o caminho pelos mandamentos, pelos sacramentos, pela palavra, pela Escritura. E nós devemos nos alimentar e nos orientar para que nós não sejamos confundidos. São Pedro vai dizer: quem se une a Ele não será confundido. Então se una a Jesus, para não ter nenhuma confusão no seu caminho, nem desviar, nem dispersar. E aí nós vemos Filipe, desejoso de ver o Pai. Jesus falou do Pai: eu vou para o Pai, vou preparar uma morada. E Filipe diz: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: olha, Filipe, tanto tempo estou convosco que você não me conhece, Filipe. Conhecemos a Jesus? Quem me viu, viu o Pai. Precisamos ter fé para ver a obra de Cristo, para permanecer em Cristo. Jesus vai dizer: aquele que acredita em mim fará obras que eu faço e fará maiores ainda. Quais obras serão essas? Maiores do que a de Jesus? O que Jesus está querendo dizer é que aquele que crê, é que aquele que se une a Ele, é aquele que se coloca no seu caminho, que se faz dele a nossa caminhada, que deseja a vida, que deseja o céu. Unido a Ele, fará as obras. Não fazemos as obras por nós, mas por Ele. É unido a Ele. E aí nós vemos a beleza da igreja, de tantos santos e santas que nós cultuamos, que nós temos devoção, que fizeram tantas obras, que foram canonizados. E vocês sabem que para ser canonizado é preciso de um milagre reconhecido. Sim, eles fizeram estes milagres, mas não por eles, por Cristo, unido a Cristo. E assim nós também, unidos a Cristo, temos a capacidade de incendiar esse mundo com o amor de Deus, de incendiar a sua família com o amor de Deus, com o desejo do céu, com o desejo de seguirem a Cristo, de participarem da igreja. Nós podemos, mas se unidos a Ele, mas se estivermos no caminho. Portanto, meu irmão e minha irmã, neste domingo em que Jesus se revela o caminho, que nós caminhemos. Que nós continuemos a ser a igreja do caminho, que caminha em direção ao céu. E neste caminho, o coração deve continuar ardendo. Lembra dos discípulos de Emaús? Enquanto caminhava, ardia o nosso coração. Porque senão a gente desanima, a gente desiste, a gente deixa ser confundido,
a gente busca atalhos. Cristo não é atalho, Cristo é o caminho. Por isso que nós, com toda a confiança, com toda a fé, com todo o amor, não desistamos de caminhar. Existe lá no final dessa caminhada um bem tão grande a nos esperar. Desejemos este bem, desejemos este céu, desejemos este amor e possamos, enquanto peregrinos nesta terra, caminhar confiantes, sem perder o nosso foco, sem perder o nosso brilho, sem perder a nossa direção, sem perder a nossa vontade de estar sempre mais perto dele, sem perder a beleza de Cristo em nós. Caminhemos confiantes e juntos, como igreja, como esse edifício espiritual, possamos um dia no céu contemplar o Senhor, contemplar a face daquele que é para nós a vida e a vida em plenitude. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, leve esta palavra para a semana, medite, traga no seu coração, que o Senhor te abençoe, te dê muita paz e lhe faça cada vez mais caminhante, peregrino, com o coração ardendo em direção à pátria celeste. Desça sobre você e a sua família a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.